Olá, turminha do quinto ano, mais um encontro, agora com Geografia, página 302, assunto crescimento da população brasileira. Atualmente, antes de falar do crescimento, nós podemos observar que devido à pandemia Covid-19, vários brasileiros morreram. Então, hoje a nossa população ela não está mais na crescente, ela está no decrescente. Muitas pessoas estão morrendo por conta da Covid, mas de acordo com o censo ainda vai acontecer, é que nós vamos ver quanto é que nós vamos ter em relação à nossa população brasileira, né? Tá? Infelizmente, muitos morreram, né? Então, somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018. O Brasil ocupa o quinto lugar entre os países com mais número de habitantes do planeta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do início do século XX, como mostra aqui o gráfico. Certo? Então esse gráfico, tá, é o que nós estamos atualizado agora, 2018. Tá? E daqui a 2022 já tem outro gráfico. Qual era a população brasileira em 1872? 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes em 1872. Qual era a população brasileira em 2018? 208 milhões de habitantes. 208 milhões de habitantes. Em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 a 1818? 198 milhões de habitantes. Um acréscimo muito considerável, né? Então, 198 milhões. Como é possível observar no gráfico acima, a população brasileira não parou de crescer entre 1872 e 2018. Esse crescimento tornou mais acentuado a partir da década de 1940. Crescimento natural da população, página 303. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. São duas taxas que nós, todo dia, no CE, a gente escuta mortalidade e natalidade. O que é natalidade? Indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Tá? E a mortalidade indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. E o nascimento natural é conhecido pela diferença entre a taxa da natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Então, no gráfico, bem legal, na 303 aí, um gráfico, ó, tá? Então, olha esse gráfico, analisem, percebam e tenham sua conclusão em relação à natalidade, mortalidade e crescimento natural. Tá? Verifique o gráfico que quanto maior a distância entre as linhas da natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. E o que quanto menor é a distância entre essas linhas, menor é o crescimento natural da população. As mudanças nessas taxas, mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, devem-se a diversos fatores que serão apresentados a seguir, na 304. Avanço na área da medicina e da saúde, expansão do saneamento básico, número de filhos por mulher. Inclusive hoje, né, a mulher hoje tinha, exemplo, a mulher antigamente, pergunte seus avós, pergunte seu avô, pergunte na casa de vocês, os mais velhos. Tinham 11 filhos, 9 filhos, 8 filhos, né? Raramente eram aqueles que tinham 4 filhos. Hoje não, hoje o casal só quer ter no máximo um casal, no máximo. Ainda vão pensar, dialogar e questionar, tá? Porque hoje está mais reduzida a questão de querer ter filhos.
A vida de imigrantes. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, citados anterior, entre meados do século XIX e no século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. No período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes, tá certo? A população total no Brasil, 52% são as mulheres e 48% são os homens, como forma aqui o gráfico da página, tá certo? Então tem mais mulheres do que homens, tá? E aí vocês vão ler a página que tem cidadania no dia a dia, as conquistas das mulheres. A cada dia a mulher vem conquistando seu espaço. Mulher presidente, mulher motorista, mulher enfermeira, mulher professora, mulher mãe, mulher pedreira, né? Mulher motorista de ônibus, mulher cargo executivo. Então a mulher vem conquistando seu espaço. A mulher vem conquistando seu espaço no sentido de trabalho, né, de trabalho de posto alto, porém ainda precisa muito a mulher ser reconhecida no Brasil, porque o salário da mulher ainda é menor do que o dos homens, tá certo? Preconceito, tá? Mulher tem a inteligência, competência igual ao homem ou até mais, tá certo? Assim depende da mulher, assim depende do homem, tá certo? Então, mas a mulher está conquistando cada dia seu espaço dentro da sociedade. E no mais, vamos fazer a parte 306. Censo 2010, população do Brasil cresce quase 20 vezes desde 1872. População brasileira cresce e passa dos 200 milhões de habitantes. Qual é o assunto abordado no texto? Crescimento da população brasileira. As duas manchetes estão mostrando o crescimento da população brasileira. Observe o gráfico da página 302 e elabore a manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos 2000 e 2018. É com vocês, tá? Então preste bem atenção e elabore um gráfico, né? Uma manchete. Complete as frases com as palavras e o número abaixo. A. Em 2018, a população brasileira era de 208 milhões de habitantes. Na população brasileira, há maior número de mulheres, que representam 52% dos habitantes. Os homens representam cerca de 48% da população brasileira. E a terceira nós vamos numerar: entrada de imigrantes, A. B. Expansão do saneamento básico. E C. Avanços nas áreas da medicina e na saúde. A descoberta de novos medicamentos e vacinas proporcionou a redução da mortalidade na população. C. Proporcionou melhores condições de higiene à população. D. Entre os anos de 1970 e 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. A. Foram realizadas campanhas de vacinação e de prevenção de doenças. C. Houve a ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto de resíduos sólidos, lixo, né? Letra B de bola. B de bola. Cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população brasileira até 1950. Letra A. E 307 terminamos e nós vamos parar aqui a aula de hoje e nós vamos marcar na próxima semana outro encontro com a aula de geografia. Um abraço e um beijo no coração. Tchau.